Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 1. Capítulo 1. Ao amanhecer, Uchiha Yan estava, como de costume, sentado em uma pequena loja não muito longe da Academia Ninja, tomando café da manhã enquanto observava as pessoas que passavam na estrada com o canto do olho. Ele só desviou o olhar depois que uma criança vestida com trajes Uchiha, carregando uma mochila, entrou na Academia Ninja. Copiado com sucesso. Obtive uma pequena quantidade do chakra de Indra. Você quer fundir? Mesclar. Pensando nisso em silêncio, Yan largou os hachis de bambu em sua mão, colocou o dinheiro na mesa, levantou-se e saiu. Depois que Yan foi embora, o ninja Danbu rapidamente se retirou das sombras não muito longe da loja de café da manhã e se reportou ao escritório do Hokage. Hokage-sama, Yan tomou café da manhã na lanchonete em frente à Academia Ninja, como de costume. Ele saiu depois que Uchiha Sasuke entrou na escola sem nenhum comportamento incomum. Você trabalhou duro. O terceiro Hokage, fumando seu cachimbo, exalou pesadamente. Ele não conseguia entender por que Yan, sem exceção, ia à loja de café da manhã todos os dias. Qual era o seu propósito? Foi para Sasuke ou Naruto? Enquanto a Academia Ninja estivesse em funcionamento, Yan apareceria na hora certa. Isso deixou o já sensível terceiro Hokage ainda mais tenso. Ele enviou ninjas da Anbu para seguir e observar, e essa observação durou 6 meses. Você pode ir embora e descansar. A propósito, avise Shizui para vir aqui. Após um momento de silêncio, o terceiro Hokage largou o cachimbo e disse: Sim, Hokage-sama. O ninja Anbu ajoelhado curvou-se e saiu rapidamente. Yan não percebeu que seu comportamento havia deixado o terceiro Hokage excessivamente desconfiado. Naquele momento, ele se espreguiçava preguiçosamente, caminhando sem pressa em direção à sede da polícia. É mais um dia de recompensa por acerto crítico. Receber a recompensa por acerto crítico deixou Yan de bom humor, e ele até assobiou. Já fazia 6 meses que ele havia atravessado para o mundo de Naruto. Yan ainda não havia descoberto como ele havia atravessado. Ele estava trabalhando horas extras na empresa, imprimindo documentos necessários para seu chefe no dia seguinte, quando tudo escureceu. Quando recobrou a consciência, viu-se no mundo de Naruto. Ele não apenas cruzou o outro lado, mas também se tornou um membro do clã Uchiha. Ainda mais assustador, a noite do ataque da Kyuubi já havia passado vários anos, e faltavam apenas 3 anos para o massacre Uchiha. Seja por impressão de documentos antes da transição ou não, a habilidade de Yan em trapacear era bem absurda. Ele tinha apenas 2 funções: copiar e mesclar uma vez por dia. Ao usar a cópia em outros, ele poderia obter recompensas aleatoriamente, como o poder do Sharingan, Taijutsu, experiência em treinamento de Kenjutsu ou até mesmo recompensas de acerto crítico, como o chakra de Indra ou o chakra de Azura. Foi por isso que Yan permaneceu persistentemente perto da Academia Ninja enquanto ela estava em funcionamento. Ele precisava usar Sasuke e Naruto como alvos de cópias diárias. Capitão. No salão do segundo andar da sede da polícia, quando Yan abriu a porta e entrou, várias pessoas que estavam tomando chá no salão rapidamente se levantaram e o cumprimentaram. Relaxe. Só tome cuidado para não ser pego pelo líder do nosso clã. Yan sorriu amigavelmente e acenou com a mão casualmente. A propósito, o departamento de pessoal ainda não preencheu as vagas com novos recrutas. O departamento de pessoal informou que os novos recrutas estão sendo avaliados. Assim que a avaliação for concluída, eles se juntarão ao time. Então é isso. Continuem com suas tarefas e não se esqueçam das patrulhas regulares. Depois de dizer isso, Yan entrou em seu escritório. Como um dos líderes de esquadrão da polícia, ele tinha seu próprio escritório. Depois que Yan entrou em seu escritório, as poucas pessoas no salão rapidamente retomaram seu ambiente relaxado, tomando chá e conversando. Neste momento, Uchiha Shizui, que também era líder de esquadrão da força policial, chegou ao prédio do escritório do Hokage com o coração nervoso. Desde que se tornou um agente duplo do clã e da vila, Shizui não teve um único dia de paz. Um dia, ele se preocupou com a possibilidade de a vila tomar medidas drásticas contra os Uchiha. No dia seguinte, ele se preocupou com os linhadura do clã agitando por um golpe. Toda vez que ele ia ver o terceiro Hokage ou outros oficiais de alto escalão, era o momento mais agonizante para Shizui. Como agente duplo, ele sempre se viu preso no meio do caminho, enfrentando escolhas difíceis. Ele esperava que nada grave tivesse acontecido. Chegando ao prédio do escritório do Hokage, Shizui respirou fundo e bateu na porta. Entre. Recebendo permissão, Shizui abriu a porta e entrou no escritório do Hokage, saudando respeitosamente o terceiro Hokage que estava trabalhando em sua mesa, Hokage-sama. Ao ouvir a voz de Shizui, o terceiro Hokage largou os documentos em suas mãos. Sua expressão inicialmente composta gradualmente tornou-se séria. Ao ver isso, o coração de Shizui afundou. Sempre que o terceiro Hokage usava essa expressão com ele, significava que havia novos problemas com o clã. Shizui. Após uma pausa, o terceiro Hokage continuou. Há algo que preciso entender em detalhes. Shizui abaixou a cabeça e disse rapidamente: Por favor, fale, Hokage-sama. O terceiro Hokage, satisfeito com a atitude de Shizui, assentiu levemente e disse: De acordo com a investigação da Anbu, Uchiha Yan, o líder do esquadrão da polícia, sempre parece se aproximar da Academia Ninja, tentando se aproximar de Naruto e Sasuke. Para investigar alguém, para entender alguém, qual a melhor maneira? Primeiro, encontre um motivo para investigá-lo. Isso era algo em que o terceiro Hokage já era perito.
O quê? Yan? Como esperado, Shisui ficou atordoado no início, mas depois demonstrou algumas emoções confusas e incrédulas. Yan gostava de comer perto da academia ninja, um hábito que durou mais de meio ano e se tornou familiar ao clã Uchiha. Shisui também estava preocupado que Yan pudesse causar problemas, então ele o seguiu por um tempo, mas descobriu que não havia nada com que se preocupar. Yan estava lá só para comer. Shisui também não conseguia entender por que ele tinha ido quando a academia ninja estava em funcionamento. Quanto a abordar Naruto, isso foi um completo absurdo. Yan nunca esteve a menos de 100 metros de Naruto. Mesmo em patrulha, ele o evitava deliberadamente. Isso é um acordo interno dos Uchiha ou é um comportamento pessoal de Yan? Okage-sama. Shisui ficou ansioso e explicou rapidamente. Nunca houve tal acordo dentro do clã, nem ninguém foi instruído a abordar Naruto. Ir à academia ninja para tomar café da manhã é um hábito pessoal de Yan. Esse hábito já dura mais de meio ano. Eu investiguei e além de comer, Yan não fez mais nada. Shisui não poderia acusar Yan falsamente neste assunto. Se existiu, existiu. Se não existiu, não existiu. É assim mesmo. O terceiro Hokage franziu a testa ligeiramente. Ele percebeu que Shisui estava falando a verdade. Na verdade, Yan não tinha intenção alguma de se aproximar de Naruto, pois não havia necessidade. Sua habilidade de trapaça podia ser usada à distância. Já que poderia ser usado de longe, por que chegar perto de Naruto e provocar os nervos dos superiores? O terceiro Hokage falou para Shisui não apenas para ver se conseguia alguma informação valiosa, mas também para avisar Yan, por meio de Shisui, para não fazer nada que não deveria. Ah! O terceiro Hokage suspirou de repente, fazendo o coração de Shisui saltar na garganta. Capítulo 2. Desde a noite do ataque da Nove Caudas, a relação entre os Uchiha e a vila tem se tornado cada vez mais tensa. Shisui, espero que você entenda minhas intenções. O que estou fazendo é pelo bem da vila. Okage-sama, vou investigar mais a fundo e lembrar Yan, mas acredito que ele não fará nada fora da linha. Era hora de se posicionar e escolher um lado novamente. Como sempre, Shisui escolheu ficar do lado dos superiores. Saindo do prédio do escritório do Hokage, Shisui se sentiu um pouco desanimado. O terceiro Hokage pediu muitas informações sobre o clã Uchiha e esperava que ele pudesse reunir ainda mais. Isso colocou Shisui em uma posição difícil. A razão fundamental pela qual ele se tornou um agente duplo foi que ele queria resolver o relacionamento tenso entre a vila e o clã, não trair verdadeiramente seu clã. Com o coração pesado, Shisui retornou à polícia. Dada a relação tensa entre a aldeia e o clã, sua influência era mínima. Os superiores estavam cautelosos com ele, e a maioria dos anciões do clã não o apoiava. Até mesmo o líder do clã, Uchiha Fugaku, estava hesitante. Esqueça, vou falar com Yan primeiro. Infelizmente, a chegada de Shisui não foi bem recebida. Ao abrir a porta, o rosto do Uchiha Gil, com sua forma de torre, imediatamente se contraiu. Seu corpo enorme bloqueava o caminho, e ele perguntou em tom de desdém. O que você está fazendo aqui? Diante de tal atitude hostil de seu clã, Shisui suspirou interiormente. Desde que ele começou a falar pela vila e a sugerir medidas benéficas a ela, a insatisfação dentro do clã em relação a ele cresceu, com alguns zombando abertamente dele como um traidor. Contendo sua frustração, Shisui disse seriamente, preciso falar com Yan. Você vai me bloquear aqui? Você não é bem-vindo aqui. O rosto de Gil permaneceu sombrio, sem demonstrar intenção de deixá-lo passar. Vendo os dois em um impasse sem que nenhum deles quisesse recuar, Yan abriu a porta e saiu do escritório. Vocês dois estão planejando brigar? Encostado no batente da porta, Yan olhou divertido para os dois que não recuavam. Como líder de esquadrão da força policial, Shisui naturalmente não podia recuar facilmente. Quanto a Gil, devido a alguns motivos pessoais, sua atitude em relação a Shisui sempre foi hostil, e sempre que se encontravam, nunca se davam bem. Você tem sorte. Olhando feio para Shisui, Gil relutantemente deu um passo para o lado. Yan deu um passo à frente e perguntou, você precisa de alguma coisa? Podemos conversar em algum lugar privado? Shisui inclinou a cabeça. Claro. Depois de considerar por alguns segundos, Yan não recusou. Ele também queria saber por que Shisui estava procurando por ele. Seria por causa da Anbu e do terceiro Hokage? Não deveria. Ele nem sequer se aproximou de Naruto. Era mesmo necessário ser tão cauteloso? Os dois deixaram a polícia juntos e após uma caminhada silenciosa, Shisui disse de repente, Gil mudou muito. Não muito. Depois da minha orientação, aquele cara finalmente começou a usar um pouco o cérebro. Yan respondeu com indiferença. Eles caminharam até a fronteira do clã, em uma floresta isolada, parando em um campo de treinamento escondido. O campo de treinamento ainda tinha muitos alvos quebrados, indicando que era a base secreta de treinamento de Shisui. Abaixando-se para arrumar os tocos e alvos quebrados, Shisui tinha um sorriso sincero no rosto, enxugou o suor da testa, colocou as mãos na cintura e relembrou. Este é um lugar que Itachi e eu frequentávamos. Yan assentiu levemente. Ouvi dizer que o jovem mestre já passou no exame solo Chunin e até estabeleceu um novo recorde. A boca de Shisui se contraiu. Ele sabia que Itachi não gostava de ser chamado assim. Sim, ele se formou. Ele deixou seu time ninja e sua próxima missão depende dos arranjos do líder do clã. Sem se deter em Itachi, Shisui foi direto ao ponto. Yan, suas ações são muito perigosas.
A vila não permite que os membros Uchiha se aproximem de Naruto, e a Anbu está te rastreando. Exatamente como esperado. Um brilho de diversão brilhou nos olhos de Yan. Fingindo contemplação, ele ergueu as mãos, beliscando levemente o queixo com o polegar e o indicador direitos, e perguntou curiosamente. Devido ao incidente da Nove Caudas, a vila está muito cautelosa com os Uchiha e tem nos monitorado. Isso é de conhecimento geral. A questão é, quando eu, Uchiha Yan, já me aproximei de Naruto, é só porque tomo café da manhã em frente à Academia Ninja? Eu desisto de você. Shizui queria revirar os olhos. Esse motivo era forte e frustrante, deixando-o sem palavras. Konoha realmente não tinha nenhuma restrição quanto à ida de ninguém à Academia Ninja. Sem falar no café da manhã, mesmo que Yan andasse pela academia todos os dias, ninguém diria nada. No máximo, ele seria vigiado pela Anbu. Como um Uchiha, era estranho ser observado pela Anbu. Você não precisa ir todos os dias durante o horário escolar. Yan, você está lá só para comer ou tem outro propósito? Shizui continuou a investigar. Dada a relação atual entre o clã e a vila, quaisquer ações ou erros não intencionais podem exacerbar essa tensão e desconfiança, então espero que você possa. Você está me dizendo como fazer as coisas? A voz de Yan ficou fria, e seu olhar para Shizui ficou descontente. Eu, Uchiha Yan, não preciso que ninguém me diga o que fazer. Yan, não foi isso que eu quis dizer. Eu só. Shizui tentou explicar rapidamente. Yan o interrompeu. Lembre-se também do seu status. Você não tem o direito de me dizer o que fazer ou não fazer. Se quiser me dar ordens, espere até se tornar o líder do clã. A conversa terminou de forma desagradável e Yan foi embora. Shizui, sentindo-se um tanto derrotado, sentou-se em um toco esburacado, coçando a cabeça em frustração, e sorriu amargamente. Itachi, eu sou um fracasso. Na floresta não muito longe do campo de treinamento, Itachi, que havia chegado mais cedo, mas não havia se revelado, saiu lentamente das sombras. Shizui, talvez Okage-sama esteja sendo sensível demais? Itachi entendeu a frustração de Shizui. Afinal, eles estavam do mesmo lado. Itachi também ouvirá falar do comportamento estranho de Yan. Embora Yan não tivesse abordado Naruto, os superiores já haviam abordado Shizui sobre o assunto. Preso no meio da discussão, Shizui esperava resolver isso por meio de uma conversa. Infelizmente ele falhou. Capítulo 3. Espero que seja esse o caso. Shizui rapidamente se livrou de seus pensamentos sombrios, exibiu seu sorriso brilhante de sempre, deu um tapinha no ombro de Itachi e provocou. Nada mal. Você bateu um novo recorde. Pretende se juntar à polícia agora? Itachi, que sempre viu Shizui como um irmão mais velho e amigo, não pôde deixar de revirar os olhos com esse comentário. Tenho que esperar os preparativos do meu pai. Como membro do clã Uchiha, um gênio e filho do líder do clã, Itachi não teve escolha a não ser aceitar silenciosamente as decisões da família. Vamos treinar hoje? Sim. Após o encontro desagradável com Shizui, Yan pensou em muitas coisas no caminho de volta para a força policial. O tempo que lhe restava estava se esgotando. Agora que Itachi havia passado no exame Chunin, a hora de ele se juntar a Anbu estava se aproximando. Tendo transmigrado inesperadamente para o mundo de Naruto e se tornado um membro do clã Uchiha, qualquer um acharia difícil ficar feliz com isso. O aspecto mais preocupante foi o cronograma. Se ele tivesse chegado um pouco mais cedo, teria sido ótimo. Mas ele chegou vários anos depois da noite da Kyuubi, faltando apenas 3 anos para o massacre do clã Uchiha. Se ele não fizesse nada e permitisse que os acontecimentos se desenrolassem como na história original, o massacre seria inevitável. Mesmo que Obito, aquele garoto de coração negro, mudasse de ideia ou fosse preguiçoso demais para lidar com Uchiha Danzou, a cobra escondida nas sombras. Não pouparia Uchiha. Alguém precisava intervir e virar a mesa. Após 6 meses de contemplação, Yan percebeu que havia maneiras de os Uchiha saírem da situação atual. Só foi preciso que alguém se apresentasse e fizesse coisas realmente extraordinárias. Por exemplo, começar virando a mesa na reunião do clã. Como mudar a estratégia dos superiores em relação aos Uchiha não era viável, a solução teve que vir de dentro dos Uchiha. Yan não acreditava que Danzou ousaria levantar uma faca de açougueiro contra um Uchiha unido. Se os Uchiha estivessem realmente unidos, Danzou nem ousaria pensar nisso. Se os Uchiha batessem o pé, o terceiro Hokage ficaria apavorado. Capitão, aquele desgraçado não disse nada, disse. Quando Yan retornou à força policial, Gil perguntou imediatamente. Tudo bem, só uma conversa casual. Sorrindo, Yan deu um tapinha no ombro de Gil para tranquilizá-lo. Pessoal, a patrulha de hoje está começando. Temos uma reunião de clã hoje à noite, então vamos terminar as tarefas da patrulha mais cedo. Além disso, continuem insistindo com o departamento de pessoal. Eles estão demorando muito para selecionar alguém. O que estão fazendo? As tarefas de patrulha ocorreram sem problemas, e ninguém na área gerenciada pelo terceiro esquadrão deu problemas a Yan. Com as patrulhas concluídas, o trabalho do dia estava encerrado. Ao cair da noite, Yan, recém-lavado e com roupas limpas, dirigiu-se ao santuário do clã. Depois que o clã Senju se tornou civil, além do descarado clã Sarutobi se passando por um clã civil, os Uchiha eram claramente a família mais proeminente de Konoha. Mesmo assim, aqueles que podiam entrar no santuário do clã para participar da reunião do clã ainda eram poucos. Comparado às áreas habitáveis, a vizinhança do santuário Uchiha era muito tranquila.
Como de costume, os assentos representando o líder do clã e alguns anciãos ainda estavam vazios, enquanto a maioria dos outros assentos já estavam ocupados. Shizui estava entre eles. Era perceptível que a geração mais jovem de membros fortes do clã não gostava de sentar com Shizui. Capitão, aqui. Yan chegou e Gil, que havia chegado antes, acenou animadamente. Várias pessoas se reuniram ao seu redor. Shizui assentiu levemente, mas Yan o ignorou. Yan caminhou direto em direção a Gil, deixando claro para Shizui que ainda estava irritado com o que aconteceu durante o dia e que não iria deixar isso passar facilmente. Shizui deveria entender sua própria situação no clã. Capitão, aquele desgraçado está prestes a se tornar um solitário. Sim. Yan, que não estava focado em Shizui, respondeu com indiferença. Ele estava pensando em como colocar as cartas na mesa mais tarde. Se as coisas corressem como esperado quando os anciões e o líder do clã chegassem, as discussões habituais na reunião mensal do clã Uchiha seriam retomadas. Não se deixe enganar pelo fato de que os Uchiha são apenas um clã ninja. Eles têm muitos problemas internos e facções. Havia os pacifistas representados por Shizui, os Linhadura liderados pelo Grande Ancião, e a facção neutra representada pelo líder do clã Fugaku. Essas três facções sempre estavam em desacordo durante as reuniões do clã. Os Linhadura acusaram os pacifistas de trair o clã, os pacifistas acusaram os Linhadura de quererem dar um golpe, o que levaria o clã ao abismo, e os neutros apenas assistiriam ao show, a menos que o líder do clã tomasse uma posição. Percebendo que Yan não estava no clima para um show, Gil rapidamente se acalmou e sussurrou com os outros. Logo, os anciãos chegaram, e depois que eles tomaram seus assentos, o líder do clã Fugaku chegou por último com sua comitiva. Sentado no assento do líder do clã, Fugaku olhou ao redor da pequena sala de reuniões do santuário e começou. Todos que deveriam estar aqui estão, então vamos começar a reunião do clã de hoje. Quem tiver algo a dizer, fale. Líder do clã. Assim que Fugaku terminou de falar, o sexto ancião foi o primeiro a se levantar e reclamar. Este mês, nossa força policial Uchiha tem recebido um número crescente de reclamações sobre a aplicação da lei violenta no escritório do Hokage. Se não controlarmos isso com o tempo, a relação entre os Uchiha e os aldeões só vai piorar. O mesmo velho problema. A aplicação da violência sempre foi uma preocupação para os Uchiha. Mesmo que os Uchiha se contivessem, as reclamações continuavam a chegar. Vou mandar alguém investigar isso. Precisamos confiar no Hokage-sama. Além disso, todos os líderes de esquadrão devem administrar bem suas equipes para reduzir as reclamações dos aldeões. Era um problema antigo sem solução à vista, então Fugaku só pôde passar a responsabilidade para ele. Ao ouvir isso, o sexto ancião assentiu satisfeito, mas aqueles que trabalhavam na força policial não ficaram satisfeitos. Shizui foi a única exceção, pois ele sempre sugeriu que os membros do clã fossem mais humanos e gentis ao aplicar a lei, na esperança de melhorar a má impressão dos aldeões sobre os Uchiha. Muitos ficaram infelizes, mas não puderam se opor abertamente, então aceitaram a contragosto. Claro que eles lidariam com as coisas como bem entendessem depois. Você não poderia esperar que os Uchiha agissem como santos só por causa de algumas reclamações, certo? Se isso fosse possível, a questão da reclamação não teria se arrastado até hoje. Então, depois de passar a responsabilidade com sucesso, Fugaku estava prestes a passar para o próximo tópico. Por que deveríamos? A pergunta repentina pegou todos desprevenidos, até mesmo Gil, sentado ao lado de Yan com uma expressão azeda, estava com os olhos arregalados em choque, encarando Yan com descrença. Parecia inacreditável que o capitão questionasse os anciãos e o líder do clã sobre a questão das reclamações. Fugaku, que estava prestes a anunciar o próximo item, ficou atordoado. Os anciãos também olharam surpresos para Yan. Por um momento todos os olhos estavam em Yan. Yan, você está questionando minha decisão? Após um momento de hesitação, Fugaku perguntou. Diante do olhar de todos, Yan respondeu calmamente. Sim, só quero perguntar, por quê? Yan, normalmente quieto, lançou um forte desafio, deixando muitos atordoados. Capítulo 4. A voz de Yan ficou mais alta. Pessoal, a polícia é uma organização liderada pelos Uchiha, e os membros do nosso clã que se juntam à polícia são policiais. Como policiais, devemos nos preocupar em lidar com incidentes repentinos, não em reduzir as reclamações. Bobagem. Então me diga, como resolvemos a questão das reclamações? Retrucou o sexto ancião, irritado. Por que deveríamos resolver isso? Yan respondeu com uma risada desdenhosa. Isso não é algo que o escritório do Hokage deveria coordenar? Por que empurrar isso para a nossa força policial? Continuamos nos contendo, mas será que aqueles que cometem erros ou crimes fazem o mesmo? Ou o sexto ancião acha que, como policiais, nossa primeira prioridade ao chegar a uma cena deve ser considerar como ser gentis com os outros para evitar reclamações? Talvez devêssemos cumprimentar os criminosos com um sorriso quando chegássemos? Haha. Essa observação fez muitas pessoas caírem na gargalhada. O rosto do sexto ancião ficou vermelho de raiva, incapaz de pronunciar uma palavra, claramente enfurecido. Sem se afetar, Yan continuou. Como capitão de esquadrão da polícia, acredito que minha equipe e eu fizemos o que deveríamos. Quanto a reclamações, isso não nos diz respeito. Todos os tipos de tarefas problemáticas e desagradáveis que ofendem as pessoas são realizadas pela força policial, mas ainda assim recebemos a maioria das reclamações. Só quero perguntar, por quê? Yan bateu no chão e gritou.
Isso deveria ser coordenado pelo escritório do Hokage, então por que é nossa responsabilidade? Bem dito. Concordo com o capitão. Estou farto disso. Hoje temos restrições, amanhã precisamos nos conter. Por que não fazemos nada e esperamos reclamações todos os dias? Gil foi o primeiro a responder. Suas palavras repercutiram em muitos. Trabalhando na polícia, eles já haviam suportado frustração suficiente, e todos estavam contendo a raiva. Com Yan liderando, o ressentimento e a insatisfação reprimidos de todos explodiram. Muitas pessoas aplaudiram e comemoraram Yan. O rosto do sexto ancião escureceu e ele ficou em silêncio. Fugaku, o líder do clã, também pareceu descontente, pois as palavras de Yan criticavam indiretamente sua liderança, sugerindo que os membros do clã sofriam por causa disso. Suficiente. Vendo cada vez mais pessoas concordando com Yan, o terceiro ancião não aguentou mais e repreendeu em voz alta. Como isso pode ser tolerado? Se você está desconfortável, acha que estamos em melhor situação? Uchiha Yan, ao liderar isso, você considerou que o clã poderia ser punido pelo escritório do Hokage? Como esperado, todos os pacifistas não têm espinha. Yan não fez nenhum esforço para esconder o desdém e o desgosto em seus olhos, perguntando com desprezo. Ancião, por favor me diga, o que o Uchiha fez de errado para merecer punição? Sim, o que fizemos de errado para merecer punição? Por quê? Por quê? Nesse ponto, até os pacifistas ficaram indignados. Elas estavam fazendo seu trabalho direito, mas eram incompreendidas, reclamadas e punidas. Qual o sentido disso? Exatamente. O linhadura grande ancião olhou para Yan como se tivesse encontrado uma alma gêmea e disse em voz alta. Os Uchiha não fizeram nada de errado, então por que deveríamos ser punidos? A questão da reclamação deveria ser tratada pelo escritório do Hokage, não por nós. O que você acha, líder do clã? A boca de Fugaku se contraiu. Até o ancião linhadura se prontificou a apoiar Yan sem reservas. O que ele, o líder do clã, poderia dizer? Opor? Ele poderia se opor nessa situação? Xingando internamente, Fugaku só conseguiu assentir levemente e dizer. Vou relatar isso ao Hokage-sama no escritório do Hokage amanhã. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Após a explosão de Yan, as questões que deveriam ser discutidas na reunião do clã foram ofuscadas. A reunião mensal do clã terminou às pressas. Muito bem. O clã precisa de alguém como você que possa defendê-lo, que ouse falar e agir. Venha me ver um dia desses para conversarmos. Antes de partir, o grande ancião não se esqueceu de recrutar Yan calorosamente. Apesar de sua sinceridade, pelo menos ele fez uma boa demonstração disso. Hahaha, ótimo trabalho, capitão. Todos te admiram. Gil estava tão feliz quanto uma criança. A maioria dos Uchiha na força policial era da geração mais jovem e eles compartilhavam uma característica comum, não toleravam injustiça. Uma disputa aparentemente caótica em uma reunião de clã mudou a visão de muitas pessoas sobre Yan. Pare de rir. Vá para casa e descanse. Yan mandou Gil embora e esperou na entrada do santuário. Logo Fugaku e seus guardas saíram, e Fugaku fez sinal para Yan segui-lo. Ao sinal de Fugaku, os dois guardas foram embora. Eram apenas Yan e Fugaku caminhando pela estrada. A reunião do clã me colocou em uma posição difícil. Mas isso é uma responsabilidade do líder do clã. Você tem razão, a responsabilidade é minha. Vou reportar isso pessoalmente ao escritório do Hokage. Os membros do clã realmente suportaram muita coisa nesses anos. Fugaku não se esquivou de sua responsabilidade. Mesmo sem receber uma recepção calorosa no escritório do Hokage, como líder do clã Uchiha, ele tinha que arcar com os fardos do clã. Parando, Fugaku olhou para Yan. Você já considerou que ao fazer isso, você se tornará alvo de suspeita dos superiores? Isso importa? Yan riu. Os superiores sempre miraram nos Uchiha, tornando-se cada vez mais agressivos. Os Uchiha cediam e os superiores pressionavam ainda mais. Será que os linhadura pareciam estar apenas organizando um golpe sem motivo? Tudo foi conduzido pelo terceiro Hokage e seu grupo, passo a passo. Espero que você não se arrependa disso. Com isso, Fugaku foi embora. Ele não culpou Yan por criticá-lo indiretamente nem ficou bravo com ele por isso. Quando esse incidente se espalhasse, Yan sem dúvida se tornaria um alvo importante de vigilância para os superiores, porque suas ações o transformaram de um Uchiha não confrontador em um encrenqueiro na linha de frente. Observando a figura de Fugaku se afastando, Yan balançou a cabeça levemente. Todos foram levados a esse ponto. Se fosse possível se desenvolver silenciosamente, quem iria querer pular fora? Se eu não intervir agora, será tarde demais. Saia, você estava me seguindo o caminho todo. De volta a casa, Yan se virou para o beco escuro. Das sombras, Shizui emergiu com uma expressão complicada. Yan, suas ações esta noite foram muito perigosas. Você se juntou aos linhadura? Vendo o grande ancião tentando recrutar Yan com conversa mole, Shizui observou tudo. Embora surpreso pela atitude desafiadora de Yan na reunião do clã, ele estava mais preocupado que Yan pudesse se juntar aos linhadura e trilhar o caminho de um golpe. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 5. Eu sou quem eu sou, sem vínculo com nenhuma facção. Tudo o que faço é simplesmente pelos Uchiha, pelos membros do nosso clã que trabalham na polícia. A Anbu já o monitora há meio ano. Aumentar um pouco mais a vigilância, que diferença faria? A curto prazo, enquanto Yan não desafiar diretamente os superiores, mesmo que Danzou queira negociar com ele, o terceiro Hokage não permitirá. Ele teme que tais ações provoquem uma reação negativa dos Uchiha.
Além disso, assassinar um Jounin em território Uchiha não é uma tarefa fácil. A vida e o trabalho de Yan eram bastante rotineiros, ou no complexo do clã ou patrulhando com seus subordinados. Danzou, por mais audacioso que fosse, não encontrava uma boa oportunidade para atacar. Se Danzou pudesse matar descaradamente qualquer um que quisesse, ele não precisaria recorrer a táticas secretas, ele poderia simplesmente derrubar o terceiro Hokage e se tornar Hokage. Se proteger os membros do meu clã e os Uchiha me coloca em perigo, então que assim seja. Yan disse isso enquanto abria a porta e depois a fechava, deixando Shizui do lado de fora. Suspiro. Ficando no escuro por um longo tempo, Shizui suspirou e saiu silenciosamente. Ele não voltou para casa para descansar, mas foi direto para o escritório do Hokage. Precisava relatar o ocorrido na reunião do clã ao terceiro Hokage, parte de seu papel como agente duplo. Só ele sabia quantas informações importantes sobre a Vila Shizui compartilhou com Fugaku. Da perspectiva de Yan, chamar Shizui de agente duplo era impreciso, ele era mais um espião para os superiores da vila. Sua lealdade era inteiramente com a vila, assim como seu antecessor, Uchiha Kagami. Ao saber disso, o terceiro Hokage cancelou seu plano de ir para casa e descansar, ficando em seu escritório, franzindo a testa e pensando em como lidar com Fugaku no dia seguinte. No dia seguinte, a notícia da reunião do clã se espalhou, e muitos membros Uchiha aplaudiram as ações de Yan. Essa reação revelou o quanto de ressentimento os Uchiha haviam sofrido ao longo dos anos. Ironicamente, apesar de saberem disso, o líder do clã e os anciãos nunca procuraram mudar a situação ou sequer fazer esforços básicos para lutar por seus direitos. O líder do clã continuou recuando, e os anciãos se concentraram em recrutar seguidores para fortalecer suas facções. Yan, bom dia. Hahaha, você fez um ótimo trabalho ontem à noite. Fale com ousadia, eu apoio você. A escola ninja estava fechada hoje, então Yan não precisava ir até lá. Quando não estava monitorando Sasuke e Naruto, ele aproveitava sua oportunidade diária de copiar outros, como Shizui ou o líder do clã Fugaku. Embora copiá-los raramente resultasse em recompensas críticas, o que ele ganhou ainda foi melhor do que os outros. À medida que a notícia se espalhava, mais pessoas cumprimentavam Yan ativamente. Era evidente que assim que a notícia se espalhasse, a reputação de Yan dentro do clã aumentaria significativamente. Era exatamente disso que Yan precisava. Quanto maior sua reputação, menor a probabilidade de Danzou e o terceiro Hokage ousarem agir contra ele. Para mudar os Uchiha, é preciso primeiro alcançar realizações suficientes e uma reputação na qual as pessoas acreditem. Uma pessoa desconhecida que repentinamente clamasse por mudanças e liderasse os Uchiha seria vista como um lunático, um tolo delirante. Parecia que ele não precisaria se preocupar. A caminho da polícia, Yan inesperadamente encontrou Sasuke seguindo seu irmão Itachi, que parecia estar aproveitando o tempo livre para treinar Sasuke. Já que os conheceu, ele não desperdiçaria a oportunidade. Yan usou decisivamente sua habilidade de copiar em Sasuke. Cópia bem-sucedida, poder ocular parcial do Sharingan adquirido. Integrar? Integrar. Se não for estimulado ou emocionalmente perturbado. O aprimoramento contínuo do poder espiritual e do poder ocular do Sharingan poderia levar à evolução do Sharingan de 3 Tomoe para o Mangekyou Sharingan? A hipótese de Yan permaneceu sem comprovação. Nos últimos 6 meses ele absorveu e integrou considerável poder ocular e espiritual do Sharingan, até mesmo fundindo grande parte do chakra de Indra e Ashura. Talvez seu poder ocular, poder espiritual e chakra ainda não tivessem atingido um ponto crítico, então as mudanças não eram óbvias. Acumulando pouco a pouco, Yan acreditava que um dia isso levaria a uma mudança qualitativa, o que lhe trouxe até uma surpresa agradável. Apesar de saber da alta probabilidade de uma viagem infrutífera, Fugaku foi resolutamente ao escritório do Hokage. A resolução do problema dependia de negociações. Mas Zero não era uma decisão do próprio Fugaku. Se os membros do clã descobrissem que o líder do clã havia feito promessas vazias sem tomar nenhuma atitude, sua reputação seria gravemente prejudicada. No escritório do Hokage, Fugaku não se conteve e abordou o assunto diretamente. Ele acreditava que o terceiro Hokage estava preparado e até pensou em como persuadi-lo, já que Shizui teria relatado o assunto imediatamente. Após o relatório de Shizui na noite anterior, o terceiro Hokage considerou cuidadosamente as reclamações dos Uchiha. Sem a explicação de Shizui, o terceiro Hokage sabia que os Uchiha guardavam ressentimentos significativos ao longo dos anos. A diferença é que ninguém havia expressado isso antes. Agora que alguém havia virado a mesa, trazendo a questão à tona, o terceiro Hokage não teve escolha a não ser lidar com ela. Antes ele podia fingir ignorância, agora não. Fugaku, eu vejo a situação dos Uchiha claramente. Mas sabe, desde aquele incidente a vila enfrenta uma escassez de pessoal qualificado. Lidar com reclamações é algo que não tenho poder para resolver. Lidar com o problema era uma coisa, mas como lidar com ele era outra. Como de costume, ele tentou passar a responsabilidade adiante. Concordo em lidar com isso, mas nos faltam homens. Como não há pessoas capazes o suficiente, os Uchiha precisam resistir por enquanto. Não é que eu, como Kage, não esteja disposto, simplesmente não há ninguém disponível. Mencionar o incidente da Kyuubi escureceu a expressão de Fugaku. Esta foi a pior difamação que os Uchiha sofreram desde a fundação de Konoha, e os Uchiha não conseguiram refutá-la.
A suspeita sobre os Uchiha era muito forte, já que o homem mascarado controlava 9 caudas com um Sharingan, causando a morte de Kushina e indiretamente, levando à morte do quarto Hokage, Minato Namikaze. Os Uchiha não reconheceram nem conseguiram escapar desse fardo. Apesar da clara evasão, Fugaku não teve outro recurso. Ele já havia previsto esse resultado. Ainda assim, esse foi um resultado relativamente bom. Se Danzou estivesse presente, ele sem dúvida repreenderia o Uchiha, dizendo todo tipo de coisas desagradáveis. Apesar disso, Fugaku não podia desistir tão facilmente. Capítulo 6. Hokage-sama, embora eu entenda as dificuldades da vila, os Uchiha têm aprimorado continuamente nossos padrões de aplicação da lei. O número de reclamações diminuiu significativamente e são necessários apenas alguns funcionários administrativos para administrá-las. Espero que o Hokage-sama também possa entender a situação dos Uchiha. Sob sua liderança, a vila está se tornando mais próspera. Os Uchiha são responsáveis por patrulhar áreas cada vez maiores, e a força policial já se expandiu várias vezes. Simplesmente não conseguimos lidar com essas questões tão bem. Fugaku bajulou um pouco o terceiro Hokage e então jogou a carta da dificuldade. Na verdade, não se tratava apenas de jogar a carta da dificuldade. Os Uchiha estavam de fato enfrentando tal situação. Nem todos os shinobi Uchiha se juntaram à força policial. Muitos optaram por se juntar a esquadrões para missões. Com os membros do clã espalhados por vários lugares, mesmo um clã grande como o Uchiha enfrentava a escassez de mão de obra. Todo mundo gosta de ouvir coisas boas, e o terceiro Hokage não era exceção. Mesmo sabendo que Fugaku estava fazendo isso de propósito, ainda assim se sentiu um pouco melhor, pois Konoha havia de fato se tornado mais próspera sob sua liderança. Você tem razão. Os Uchiha parecem estar com falta de pessoal. O que isso significa? Ao ouvir isso, o coração de Fugaku disparou. Pensando que o terceiro Hokage poderia mais uma vez propor a expansão da força policial para incluir outros shinobis do clã e civis. Então ele respondeu rapidamente. Hokage-sama, os Uchiha podem estar com falta de pessoal, mas ainda podemos garantir que a polícia opere sem problemas. Por favor, confie em nós. Se Yan estivesse aqui, ele teria xingado. Tolo. De que adianta os Uchiha se apegarem à força policial? Se querem colocar pessoas, deixem. E façam algumas exigências. Em troca, que diferença faria se shinobis de outros clãs, ou mesmo shinobis civis, se juntassem à polícia? A polícia era domínio dos Uchiha, e enquanto o efetivo principal permanecesse inalterado, aqueles que se juntassem seriam no máximo lacaios. Dê a eles o trabalho sujo e cansativo. O que há para não gostar? Como era de se esperar, Fugaku se agarrou teimosamente à força policial sem querer fazer concessões. O terceiro Hokage suspirou levemente. Nesse caso, selecionarei algumas pessoas para lidar com as reclamações. No entanto, você entende a situação financeira da vila. Os salários dessas pessoas serão cobertos pela força policial. Se você não nos deixar colocar as pessoas, terá que pagar. Isso é inevitável. Fugaku concordou rapidamente. Para ele, contanto que as reclamações não fossem direcionadas aos Uchiha, todo o resto era negociável. Sustentar um grupo de funcionários administrativos estava ao alcance dos Uchiha. Contanto que essas pessoas cuidassem das reclamações, estava tudo bem. Dessa forma, ele poderia cumprir sua promessa aos membros do clã. Esse cara realmente sabe como me causar problemas. Depois de pechinchar com o terceiro Hokage, Fugaku deixou o escritório do Hokage e respirou aliviado. Embora o processo tenha sido trabalhoso, finalmente havia terminado. A partir de então, o Uchiha só precisava lidar com a polícia, enquanto um departamento especializado lidaria com as reclamações. Um grande fardo foi tirado dos ombros de Fugaku. Indiretamente, o terceiro Hokage também reduziu a pressão financeira sobre a vila. Embora quisesse cozinhar os Uchiha lentamente como um sapo em água morna, ele não queria pressioná-los demais. Quando encurralados, até um coelho morderia quanto mais o maior clã do mundo shinobi, ou pelo menos o maior da superfície. Uchiha Yan? Parece que precisamos aumentar a vigilância sobre ele. As visitas frequentes de Yan aos portões da escola shinobi já estavam irritando o terceiro Hokage. Agora, ele estava começando a causar problemas dentro do clã, o que não era algo que o terceiro Hokage queria ver. Mesmo que Yan não tivesse intenção de se aliar aos Linhadura agora e no futuro. Para evitar mais variáveis, o terceiro Hokage decidiu intensificar a vigilância sobre Yan. Retornando ao clã, Fugaku imediatamente convocou uma reunião simples. Entre os presentes estavam o líder do clã, alguns anciãos e líderes de esquadrão da polícia. Yan, ao receber a notificação, deixou suas tarefas de lado e foi para o pátio do líder do clã. Como de costume, os anciãos foram os últimos a chegar. Todos os olhos estavam voltados para Fugaku, ansiosos para saber o resultado de suas negociações no escritório do Hokage. Até Yan estava curioso para saber se o terceiro Hokage concordaria com a proposta do Uchiha. Ele a rejeitaria veementemente ou usaria uma faca macia para continuar atacando o Uchiha? Quando todos estavam presentes, Fugaku foi direto ao ponto, sem nenhuma preliminar para mantê-los em suspense. Pessoal, fui ao escritório do Hokage para apresentar as solicitações da nossa força policial. Após muita discussão e negociação, o resultado final é que a partir de agora,
As reclamações relacionadas à força policial não serão mais tratadas pela própria força policial, mas por um departamento especializado. No entanto, devido às dificuldades financeiras da vila, as despesas deste departamento precisarão ser cobertas pela força policial. Isso significava essencialmente que os Uchiha pagariam para apoiar um grupo de pessoas que lidaria com as reclamações. O custo era significativo, mas os Uchiha podiam arcar com isso. O que eles temiam era o incômodo, especialmente as reclamações intermináveis. Lidar com pessoas irracionais sem poder retaliar poderia levar qualquer um à loucura. Lidar mal com elas poderia levar à culpa e até mesmo à punição da aldeia. Isso é ótimo. Tanto os líderes de esquadrão quanto os anciões expressaram sua alegria, e até Shizui, o espião, exibiu um sorriso feliz. Sem dúvida, eram boas notícias para os Uchiha. Esta é definitivamente uma vitória para os Uchiha. Vendo a expressão animada no rosto do ancião, Yan revirou os olhos internamente. Claro, é bom para os Uchiha, admito. Mas chamar isso de vitória? Que absurdo! Era claramente uma faca de aço cortando os recursos dos Uchiha. Vendo os anciãos sorridentes e outros, Fugaku entendeu seus pensamentos e não lhes deu a oportunidade. Yan, Fugaku chamou diretamente. Já que você propôs lidar com as reclamações, que outras ideias você tem para o clã e a força policial? Todos os olhos se voltaram para Yan. Não está fazendo nada de bom. Sabendo que Fugaku estava deliberadamente empurrando tudo para cima dele, Yan não se intimidou. Após um momento de reflexão, respondeu. Acho que deveríamos reorganizar as tarefas da força policial. Nossa força policial é responsável pela segurança de toda Konoha, incluindo tarefas importantes como capturar criminosos e espiões. Quanto a assuntos triviais como capturar gatos e encontrar cachorros, podemos recusar completamente e fazer com que os aldeões atribuam tais tarefas ao escritório da missão para que os shinobis as assumam. Sim, você ouviu direito, pegar cães e gatos. Capítulo 7. Embora o escritório da missão tivesse muitos desses biscates, os empregadores eram ricos e dispostos a gastar dinheiro. Então, até os ninjas tinham que realizar essas tarefas, pois precisavam ganhar a vida. Mas e aqueles que não tinham condições de enviar missões? Eles tinham que recorrer à polícia. Como Yan disse, todos os tipos de assuntos triviais acabavam na polícia. Se não os resolvessem, haveria uma comoção. Essa era a situação atual da polícia, lidando constantemente com questões insignificantes que lhes davam dores de cabeça. Não acho que devamos rejeitar esses aldeões. Esta é a melhor oportunidade para melhorar as relações entre os Uchiha e os aldeões, interrompeu Shizui, discordando da sugestão de Yan. Aos olhos dos aldeões, a reputação dos Uchiha era ruim. Apesar dos problemas, lidar com essas questões poderia ajudar a diminuir a distância entre eles. Shizui acreditava que valia a pena investir mão de obra e recursos. Shizui está certo. Não acho que devamos nos reorganizar, disse o sexto ancião, que havia sido repreendido por Yan na noite anterior. O primeiro ancião, visivelmente descontente, mas contendo-se contra uma explosão, bufou e observou Yan com interesse. Ele queria ver como Yan, que havia se erguido repentinamente, convenceria a facção pacifista. Uma risada aguda ecoou. Yan agarrou a barriga, rindo incontrolavelmente. Shizui franziu a testa levemente, descontente com o comportamento de Yan. O sexto ancião ficou furioso, com o dedo tremendo enquanto apontava para Yan, gritando. Uchiha Yan, o que você quer dizer? Está zombando de mim? Desculpe, não consegui evitar. Yan esfregou o rosto, tentando parar de rir, e acenou para o sexto ancião. Por favor, pare com essa parte do sou eu. Estou zombando de você, pá. Ser ridicularizado sarcasticamente já era ruim o suficiente, e embora o sexto ancião estivesse descontente, não pôde fazer nada a respeito. Mas Yan lhe deu um tapa na cara, metaforicamente pisando e cuspindo também. Você. O rosto do sexto ancião passou de vermelho para cinza. O humor de Shizui piorou. Yan, mesmo que tenhamos opiniões diferentes, não precisa agir assim. Se tiver algum problema, dirija-o a mim. Não precisa humilhar o ancião. Você chama isso de diferença de opinião? Yan conseguiu conter o riso, mas depois explodiu novamente. Isso estava se tornando um assunto sério. Fugaku ficou perplexo. Yan, que sempre fora bem comportado, exceto por algumas ações estranhas, de repente se tornou combativo. Ele estava atacando a todos, até mesmo Fugaku, o chefe do clã. Desrespeitoso, completamente desrespeitoso. O sexto ancião estava fora de si de raiva. Yan o interrompeu bruscamente. Chega, não estou interessado em te antagonizar. Quanto ao Shizui, vocês falam sobre opiniões diferentes. Desculpe, não vejo isso como uma diferença de opinião. Vejo você sendo estúpido, irremediavelmente estúpido. Os aldeões têm uma péssima impressão dos Uchiha por causa da Noite da Nove Caudas. Nem sempre foi assim. Além disso, o que é a polícia? Um departamento de aplicação da lei que lida com tarefas desagradáveis. Nesse cenário, você ainda acha que desperdiçar enormes recursos do clã e do departamento para lidar com questões triviais vai melhorar a imagem dos Uchiha? Se isso não é estupidez, o que é? Em vez de desperdiçar recursos com os outros, por que não usá-los para o nosso povo, aumentar os salários e melhorar os benefícios? Não é melhor? Ou você, como Uchiha, acha que os membros do seu clã não merecem melhor bem-estar e tratamento? Eu não. Shizui entrou em pânico imediatamente. O argumento de Yan havia se transformado em algo voltado para o bem-estar dos membros do clã. Se ele concordasse, seria condenado ao ostracismo e odiado ainda mais.
Já rejeitado por muitos membros do clã, admitir isso significaria que ele não seria mais um agente duplo, mas sim expulso dos Uchiha. Concordo com a proposta de Yan, o primeiro ancião aplaudiu e disse com satisfação. Fico feliz que ainda existam jovens no clã que se preocupam com o bem-estar dos membros do nosso clã. Eu apoio você. Em vez de desperdiçar recursos com forasteiros, é melhor melhorar o bem-estar do nosso clã. Qualquer coisa que irrite a facção pacifista é fortemente apoiada pelos linha dura. Quando se tratava de seu bem-estar e benefícios, os líderes de esquadrão preferiam o silêncio. Até mesmo aqueles próximos à facção pacifista se mantinham calados. Interesses pessoais tinham precedência sobre alianças. Afinal, todos precisavam comer. Os líderes podiam manter seus ideais elevados, mas não deveriam tirar os benefícios que os líderes de esquadrão mereciam. O pior era desperdiçar recursos sem sequer garantir o sucesso. Isso causou um novo problema. Os linha dura ficaram satisfeitos, e os líderes de esquadrão da força policial não se importaram com os benefícios aprimorados. Vendo a situação, Fugaku sabia que a questão recairia sobre ele. Como chefe do clã, era seu dever e responsabilidade. Se ele deixasse tudo de lado, qual seria a utilidade dele para o clã? A facção pacifista estava em apuros. Fugaku interrompeu Yan, impedindo de dizer algo mais chocante. A noite da Nove Caudas era um assunto tabu na vila e não podia ser discutido levianamente. Yan, melhorar o bem-estar e os benefícios dos membros do clã não é um problema. Mas você já pensou nisso? Essas tarefas eram realizadas pela polícia no passado. Se a polícia parar, o que os aldeões vão pensar? Deixe-os pensar o que quiserem. A base dos Uchiha é a nossa própria força, não as boas impressões dos aldeões. Yan não se importava com essas coisas. Os Uchiha poderiam nem existir em alguns anos, então por que se importar com impressões? Escolha alguns funcionários para lidar com explicações e resoluções. Em caso de dúvida, passe a responsabilidade para eles. Minha equipe não vai mais lidar com esses assuntos. Quem quiser pode lidar com eles. Além disso, o tom de Yan ficou sério. Falo pelos membros da força policial quando digo que nossos benefícios e bem-estar não melhoram há muito tempo. O chefe do clã quer ver todos apertando cintos? E aqueles aproveitadores inúteis? Um teste para novatos levou meio mês e não teve resultado. Qual o sentido de tê-los? Falar sobre isso enfureceu Yan. Seu terceiro esquadrão estava cheio de encrenqueiros, e ele se esforçou muito para gerenciá-los. No entanto, o departamento de pessoal levou meio mês para selecionar um novato, sem resultados. Com tanta eficiência, eles poderiam muito bem desistir e criar porcos. O rosto de Fugaku, já inexpressivo, escureceu ainda mais. Ele gerenciava os funcionários, então a ineficiência deles refletia seu fracasso como chefe de clã e chefe de departamento. Eu supervisionarei isso pessoalmente e garantirei que eles corrijam seu comportamento. A reunião terminou com emoções mistas. Os linha dura ficaram satisfeitos, enquanto a facção pacifista ficou desmoralizada. Até Shizui ficou perplexo. Capítulo 8. Após o bombardeio de Yan, ele quase se tornou um criminoso no clã. Quando a notícia se espalhou de que o Uchiha Shizui se opunha à melhoria do bem-estar e dos benefícios do clã, seria difícil para ele continuar no clã. Isso faria dele um inimigo público do clã. Até mesmo membros da facção moderada ficariam insatisfeitos com isso. Shizui seguiu o sexto ancião até sua casa. O sexto ancião bebeu várias xícaras de chá seguidas, ainda se sentindo inquieto. Jogou a xícara no chão, quebrando-a, e ralhou com raiva. Yan, esse pequeno bastardo é completamente desrespeitoso com os mais velhos. Ele não sabe respeitar os mais velhos. Qual a utilidade de dizer essas coisas? O mais importante agora é como melhorar a situação da facção moderada no clã. Após o alvoroço de Yan, a situação da facção moderada só piorou. Shizui se sentiu impotente porque Yan não estava mirando na facção moderada, mas sim no clã inteiro. Mesmo tendo sido duramente criticado e sua posição se tornando cada vez mais incômoda, Shizui não tinha nada a dizer. Shizui, embora o relacionamento entre você e Yan não seja dos melhores, vocês pelo menos podem conversar. O que esse garoto realmente quer? Estava tudo bem antes, mas desde a última conversa, ficou cada vez mais frio. Shizui suspirou em seu coração, organizou seus pensamentos e respondeu. Ancião, a ideia do Yan é muito simples. Propor sugestões para todo o clã, não especificamente contra nós. Só que por acaso estávamos envolvidos. Nesse momento o sexto ancião, que era bem velho, só queria xingar. Droga. O que eu fiz para merecer isso? Depois desse incidente com a flecha na corda, ela teve que ser solta. Fugaku, que já estava em apuros, só pôde optar por anunciar o aumento de benefícios e tratamento para os funcionários do departamento de polícia. Isso causou um certo rebuliço por um tempo. Você precisa saber que o salário dos oficiais do departamento de polícia não era alto. E trabalhar no departamento de polícia significava que eles não podiam assumir missões como os outros para ganhar dinheiro. Com apenas esse salário, a vida seria muito difícil sem alguma poupança. Melhorar os benefícios e o tratamento tocou o coração de todos os Uchiha. O nome de Yan naturalmente voltou aos olhos dos membros do clã. Em apenas uma tarde, muitos membros do clã vieram visitar seu escritório, e alguns até queriam se transferir para o terceiro time. Infelizmente, o departamento de pessoal estava muito ocupado. Como eles costumavam ter um trabalho fácil, seus bons dias acabaram. Fugaku, com um rosto sombrio, repreendeu essas pessoas duramente, causando caos no departamento de pessoal.
Todos se esforçaram para trabalhar mais, sem ousar relaxar ou enrolar. No geral, a reputação de Yan no clã melhorou muito, ganhando o favor de muitos membros do clã, mas também ofendendo algumas pessoas. Claro, isso foi apenas um pequeno episódio. Essas pessoas não representavam nenhuma ameaça ou problema para Yan, e nem ousavam causar problemas. O departamento de polícia não lidaria mais com questões triviais, e essas questões seriam encaminhadas ao departamento de missões. O anúncio desta notícia causou uma grande reação, naturalmente recebendo elogios dentro do clã. No passado, o departamento de polícia estava muito ocupado com essas questões triviais. Agora, as coisas eram diferentes. Elas foram simplesmente jogadas fora. Ou você vai lá e emite missões ou encontra uma solução você mesmo. Não se incomode em chamar a polícia para resolver tudo. O departamento de polícia era um departamento para manter a segurança pública de Konoha, não um departamento de babás. Alguns Uchiha estavam felizes, mas outros não. Porque no passado, eles podiam pedir ajuda à polícia, mas agora não. Se emitisse missões, isso sem dúvida incorreria em despesas significativas. Os moradores comuns estavam bem, mas alguns grupos que frequentemente pediam ajuda gratuita à polícia não conseguiam deixar de se sentir insatisfeitos. Que barulho é esse? Mesmo sentado no escritório, era possível ouvir o barulho. Dá para imaginar o quão movimentado era o saguão do departamento de polícia no primeiro andar. Yanagi, que observava a agitação no corredor, sorriu. Capitão, são alguns criadores de gado da vila. Eles exigem em conjunto que os Uchiha revoguem o anúncio e o retirem. Quem está cuidando disso? Yan saiu curioso. Se moradores comuns ocasionalmente incomodavam o departamento de polícia, esses criadores de gado eram velhos conhecidos do departamento de polícia. Eles eram um grupo que fazia os Uchiha rangerem os dentes de ódio, mas não tinham como lidar com eles. Devido à sua criação, a maneira mais eficaz de encontrar gado e gado perdidos era pedir ajuda ao departamento de polícia. Com as novas regulamentações do departamento de polícia, isso significava que essas pessoas teriam despesas adicionais, que ninguém estaria disposto a aceitar. Portanto, a pessoa principal foi ao departamento de polícia para solicitar que o Uchiha revogasse o anúncio e restaurasse o estado original. Quem mais poderia ser? Nosso herói, Shizui. Yanagi riu presunçosamente. No passado, Shizui era um herói na vila e no clã, mas agora esses títulos se tornaram provocativos. Todo o clã concordou com isso. Porque Shizui ainda estava resistindo. Yan não conseguiu evitar a sensação de estar sem palavras. Parecia que a vontade do fogo estava de fato causando danos às pessoas. No primeiro andar, a pessoa encarregada de lidar com essas questões estava impotente. Eles já tinham explicado. Mas a outra parte não estava disposta. O que os deixou ainda mais desconfortáveis foi que Shizui, como líder da equipe, não pôde deixar de ir ao encontro deles. Ele tentou explicar tudo com consideração, mas isso só deixou a outra parte ainda mais arrogante. O que você quer dizer, Uchiha? Se algo for perdido, não deveríamos pedir sua ajuda para encontrá-lo? Se você nem ajuda com esse pequeno favor, qual a utilidade do departamento de polícia? Não é mesmo, pessoal? Diante da arrogância dos aldeões, Shizui estava tão ansioso que suava profusamente. Levantou a mão para tentar acalmá-los. Por favor, ouçam minha explicação. Como o departamento de polícia está com falta de pessoal, muitas coisas foram negligenciadas. Precisamos manter a segurança pública em várias partes da vila. Bobagem, isso é claramente uma desculpa. Você não era assim antes. Uchiha está realmente se tornando cada vez mais detestável. Algumas pessoas, carregadas de emoção, até começaram a xingar. O clima no salão era tenso, mas ninguém ousava tomar atitudes contra o outro. No passado, essas pessoas teriam sido jogadas na sala de monitoramento há muito tempo, mas desde o incidente da Kyuubi, a reputação dos Uchiha piorou e, somada à comoção da facção moderada, as pessoas no departamento de polícia estavam cada vez mais cautelosas. Mokuro, que estava coberto de saliva por todo lado, ficou muito satisfeito. No passado, quem ousava xingar os Uchiha desse jeito? Agora era possível porque eles xingavam, mas a outra parte não ousava fazer nada com eles. Hoje ele deve fazer o Uchiha se arrepender de ter feito tal anúncio. Por que temos que gastar dinheiro para emitir missões para encontrar os itens perdidos? Seus departamentos de polícia e Uchiha estão apenas comendo refeições de graça? Se você não está disposto a ajudar, a culpa é sua. Capítulo 9. Mokuro, que praguejava cada vez mais, viu que os Uchiha estavam furiosos, mas não ousaram fazer nada contra ele. Mesmo que alguns não conseguissem evitar a luta, Shizui os dissuadiu, então ele se tornou cada vez mais arrogante. As contradições pareciam estar ficando maiores. Yanagi, que não aguentava mais assistir, levou as pessoas para baixo, lá de cima. Dificuldade. Ao ver Yanagi chegando, Shizui sabia que esse assunto não terminaria bem. Yanagi não era tão tranquilo quanto ele. Bang! Há apenas um segundo, Mokuro estava xingando e acusando várias coisas em voz alta, e ele foi arremessado para longe e bateu fortemente na parede. O barulhento saguão do departamento de polícia silenciou instantaneamente. Quem lhe deu coragem de ir à delegacia de polícia para causar problemas? Yan disse friamente. O que você está olhando? A polícia está aqui para você assistir a um programa? Outros te repreendem por comer comida de graça, e você nem se move para pegá-los. Você está esperando o ano novo? Todos os presentes ficaram muito irritados, mas ninguém ousou agir sem ordens. Shizui novamente ficou no meio do caminho.
Com a ordem de Yan, os inquietos membros do clã avançaram em massa. Um por um, todos eles derrubaram os encrenqueiros que vieram causar problemas, ignorando seus gritos e os arrastaram para a sala de monitoramento. Uma vez que essas pessoas estivessem lá dentro, elas enfrentariam as consequências. Yan não. Yan agiu para ensinar o líder que causou problemas e xingou as pessoas, mas também deixou que os membros do clã pegassem o resto deles. Ao ver os membros do clã começando a agir, Shizui ficou ansioso e quis detê-los. Shizui, estou muito decepcionado com você. Com o movimento do corpo, Yan bloqueou Shizui diretamente, dizendo desapontado. Achei que você fosse apenas bondoso, mas eu estava enganado. Sua bondade é apenas para os outros e não para o seu próprio clã. Eu já disse antes, ele não é uma boa pessoa. Jiro xingou com raiva. Essas pessoas causam problemas, ele não prende ninguém, mas também detém os membros do clã. Até mesmo deixa que os membros do clã sejam repreendidos. Que saliva espirra em seus rostos, e ele nem deixa que outros tomem alguma atitude. Jiro e Shizui tinham um relacionamento ruim. No passado, ninguém se importaria. Mesmo que o comportamento de Shizui tenha se tornado ainda mais decepcionante. Mas agora, as palavras de Jiro tocaram a todos. De que lado você está, Uchiha Shizui? Somos solicitados a aplicar a lei com gentileza, a sermos educados e a impor todo tipo de restrições. O líder do clã e os anciãos também sugeriram, e nós aceitamos. Mas agora, quando outros vão à delegacia de polícia para causar problemas, vocês não só não resolvem o problema como também nos impedem de agir, fazendo com que sejamos xingados pelas pessoas. Saliva espirrou em nossos rostos. Você ainda é um Uchiha Shizui? Você não pode me prender. Você não pode me prender, eu vou reclamar de você. Me solte. Ao ver que os Uchiha estavam realmente prendendo pessoas, muitas pessoas entraram em pânico de repente. Com medo agora? O que você estava fazendo antes? Yan zombou. Prendam todos e levem-nos para a sala de monitoramento. Essas pessoas se reuniram na delegacia para causar problemas. Reunindo-se para causar problemas, essa acusação não é pequena. Ainda assim, causar problemas no departamento de polícia é o suficiente para mantê-los na prisão por um tempo. Leve todos embora. Com o apoio de Yan, os Uchiha não entraram mais em pânico. Um por um, todos foram presos e levados para a sala de monitoramento. Eu não fiz nada, só não queria que as coisas piorassem. Shizui se defendeu. Yan balançou a cabeça e disse desapontado. Guarde estas palavras para os membros do clã que estão decepcionados e repreendidos. Denunciarei pessoalmente o seu comportamento ao líder do clã e também sugerirei que ele o remova do cargo de líder da equipe do departamento de polícia. Na vida passada, quando Yan assistia a animes, ele achava que Shizui era um homem de caráter. Tirando o fato de ser um pouco estúpido e ter sofrido lavagem cerebral pela vontade do fogo, ele era bastante lamentável. Agora parece que a pessoa lamentável deve ter algo de odioso nela. Alguém pode me dizer o que aconteceu? Alguém causou problemas na delegacia de polícia. Uma coisa tão grande aconteceu, e Fugaku, que estava descansando em casa, pulou alto e correu para a delegacia pela primeira vez. O líder do clã chegou. Agora mesmo, os emocionados membros do clã se acalmaram um após o outro. No clã Uchiha, a autoridade de Fugaku ainda era bastante alta. Pelo menos na hora de disciplinar os membros do clã, ele não hesitava. Ninguém falou e Jiro, que queria falar, percebeu uma dica nos olhos de Yan e se calou decisivamente. Fugaku teve que encarar Yan e Shizui em oposição. Yan também não deu chance para Shizui se explicar e respondeu. Por causa dos novos regulamentos anunciados, algumas pessoas não estavam dispostas a aceitá-los, reuniram-se no departamento de polícia para causar problemas. E Shizui estava ocupado explicando sem tomar medidas diretas, o que levou a situação a piorar, e até mesmo membros do clã foram repreendidos pelos encrenqueiros. Shizui, isso é verdade? Embora Fugaku hesitasse em alguns assuntos, quando se tratava da dignidade e do prestígio dos Uchiha, ele não podia se dar ao luxo de recuar. Algumas pessoas causaram problemas, não lidaram com a situação diretamente e nem explicaram? O mais importante é que os policiais foram agredidos verbalmente. Somos agentes da lei. O que você está fazendo, Uchiha Shizui? Diante dos olhares furiosos dos membros do clã, Shizui abaixou a cabeça vergonhosamente. Yan continuou. Pessoalmente, acho que Shizui não é adequado para o cargo de líder da equipe do departamento de polícia. Sugiro remover suas funções pessoais ou talvez transferi-lo para o departamento de tratamento de reclamações, onde ele poderia ser bom em lidar com esses problemas. Já que você gosta de ser uma boa pessoa, gosta de ser um pacificador, bem, você pode ir e cuidar dessas reclamações incômodas. O cargo de líder de equipe do departamento de polícia não é adequado para você. Depois de lançar um olhar profundo a Shizui, Fugaku disse, vou considerar isso. Não importava o quanto ele valorizasse Shizui, sob a premissa de que todos se sentiam injustiçados, Fugaku só podia assumir esse assunto. Caso contrário, a raiva nos corações dos membros do clã não poderia ser acalmada. Todos, independentemente de Fugaku se sentir confortável em seu coração, Yan levantou a mão e se virou dizendo em voz alta, lembrem-se da nossa identidade. Além de sermos policiais, também somos membros do clã Uchiha, a família mais importante do mundo Shinobi. A dignidade do clã não pode ser pisoteada. Em nenhum momento os Uchiha implorarão por misericórdia de ninguém. O orgulho dos Uchiha também não nos permite nos curvar diante de ninguém.
Se não aproveitarmos esta grande oportunidade para melhorar nossa reputação e ganhar o apoio e a boa vontade dos membros do nosso clã, o que estamos esperando? Ian agiu decisivamente. Bem dito. O capitão está certo. Jiro, com o rosto vermelho de excitação, cerrou os punhos e gritou alto, liderando os aplausos. Os aplausos ficaram cada vez mais altos, e o olhar de todos em direção a Ian tornou-se ansioso e animado. Agora mesmo, eles estavam se sentindo injustiçados, mas depois de serem estimulados pelas palavras apaixonadas de Ian, cada um ficou animado. Capítulo 10. Somos a principal família de doujutsu do mundo ninja e temos o orgulho dos Uchiha. Nós não nos curvamos diante de ninguém, nem imploramos por misericórdia. Líder do clã, espero que você possa convocar uma reunião familiar para discutir a questão da facção pacifista dentro do nosso clã. Acredito que a facção pacifista não é mais necessária. Eles só nos enfraquecem e nos abaixam e nos fazem perder a dignidade e o orgulho do nosso clã. Aumentar a reputação, unir as pessoas e lidar com as facções pacifistas e linha dura. Essas são as medidas de Ian para fortalecer os Uchiha. A facção pacifista com a menor voz e o menor número de pessoas se tornou o primeiro alvo de Ian. Além disso, as ações da facção pacifista são realmente vergonhosas. Os linha dura querem dar um golpe. Pelo menos eles ousam pensar e agir. Mas e os pacifistas? O que eles fazem além de constantemente abaixar a cabeça e admitir a derrota? Líder do clã, apoiamos a moção. Os membros do terceiro esquadrão imediatamente apoiaram a proposta. Com sua liderança, mais e mais membros do clã decidiram apoiar a realização de uma reunião familiar para discutir como lidar com a facção pacifista. Olhando para o esquadrão antes problemático, agora obediente sob a liderança de Ian, Fugaku teve sentimentos confusos. Anteriormente, essas poucas pessoas causavam dor de cabeça a qualquer um que as encontrasse. Todos eram encrenqueiros. Agora, depois de se tornarem subordinados de Ian, cada um deles escuta obedientemente. Diante dos pedidos de muitos membros do clã, mesmo que Fugaku não estivesse disposto, ele só pôde concordar relutantemente e enviar alguém para convidar vários anciões para a residência do líder do clã. A figura de Shizui parecia um tanto solitária. Naquele momento, ele se tornou um espinho nos olhos dos membros do clã, um espinho na carne. Nem mesmo os membros de seu próprio esquadrão ousavam se aproximar do capitão por medo de serem desprezados e alvos dos membros do clã. Quem imaginaria que Shizui, com boas intenções de resolver os problemas, acabaria nessa situação? Ian fez algo errado? Não, ele não fez isso. Ian deu um passo à frente em nome dos membros do clã. Comparando Ian a Shizui, você pode ver quem realmente se importa com seu próprio povo. Shizui estava sempre pensando em como resolver os conflitos entre o clã e a vila, como integrar o clã à vila. Mas ele nunca percebeu que os problemas entre os Uchiha e a vila precisavam ser resolvidos fundamentalmente, não confiando nas falsas promessas dos escalões superiores. E certamente não na chamada vontade do fogo. A notícia da agitação no departamento de polícia se espalhou rapidamente. Por um tempo, algumas pessoas dentro do clã amaldiçoaram Shizui. Todos sentiam que, como Uchiha, Shizui os havia traído, considerando apenas os de fora e ignorando seu próprio povo. Por outro lado, quanto mais Shizui era repreendido, mais reputação Ian ganhava. A residência do líder do clã estava cheia de pessoas comuns, mas a atmosfera era mais pesada, porque alguém iria abordar as questões facionais dentro do clã. Uchiha Ian. Esse nome não era desconhecido para os anciões do clã no passado, mas muitos não prestaram atenção nele. Entretanto, com o início da última reunião do clã, ele havia entrado completamente em seus corações. Em apenas alguns dias, ele fez várias coisas que tiveram um impacto significativo nos Uchiha. Agora, com a agitação no departamento de polícia, Ian aproveitou a oportunidade para começar a lidar com a facção pacifista. Entretanto, diante dos pedidos de muitos membros do clã, Fugaku, como líder do clã, não tinha como recusar. E não havia chance de conversar em particular com Ian. Ele já estava preso no meio, incapaz de se mover para cima ou para baixo. Eu sabia que esse garoto não ficaria quieto. Primeiro, ele nos interrogou e ao líder do clã. Depois, pediu ao líder do clã que fosse ao escritório do Hokage para discutir a queixa. Logo, ele começou a fazer outras coisas. O que ele quer fazer? O sexto ancião gritou com raiva. Ele ainda tem os anciãos em seus olhos? Sexto ancião, não fique com raiva. O grande ancião sorriu e disse, acho que Ian é muito bom. Ele combina com o meu gosto. Além disso, quando foi que ele questionou o líder do clã e nos ignorou? Além disso, o que ele fez foram coisas boas. Você não quer que o clã melhore? Posso dizer não a essas coisas? Não quero ser repreendido pelos membros do clã. O rosto do sexto ancião ficou pálido de raiva. Outros já estavam acostumados às suas brigas há muito tempo. Os linha dura e os pacíficos sempre se juntavam, e sempre havia muito barulho. Felizmente, a chegada de Fugaku fez a discussão parar. Acompanhado por Fugaku estava Ian. Essa reunião familiar não significava que os pacifistas deixariam Ian ir. Assim que Ian se sentou, o sexto ancião começou a gritar. Uchiha Ian, você ainda tem a nós, os mais velhos e predecessores, em seus olhos? Quem lhe deu o direito de sentar aqui? Hehe. Vários anciãos da linha dura sorriram, sem demonstrar intenção de ajudar. Estavam ansiosos para saber como Ian enfrentaria o desafio do sexto ancião. Fugaku, sentado no assento principal, também permaneceu em silêncio.
simplesmente sentou e foi alvejado. Yan olhou para o oponente arrogante, seus lábios levemente levantados, uma pitada de desdém brilhou em seus olhos, e o Sharingan de 3 tomou e foi ativado de repente. Ninguém esperava que Yan fosse tão ousado que agiria assim que dissesse sem hesitação, mesmo contra um ancião do clã. Tão rápido que os outros não conseguiram reagir. Sem esperar que eles reagissem, o 6º ancião que gritava já havia sido atingido. Há pouco, ele ainda rugia ferozmente. O 6º ancião, como se apertasse o botão de pausa, ficou parado no mesmo lugar. Então ele pulou segurando a cabeça como se tivesse encontrado algo terrível, gritando alto, agarrando suas roupas, como se algo terrível estivesse preso nele. Tolos ignorantes, quem lhes deu coragem de gritar comigo? Yan disse friamente. Se a pessoa sentada à sua frente fosse o Uchiha Shizui, Yan precisaria ficar em guarda. Mas este 6º ancião, já idoso e em declínio, não era nada. Além de sua identidade de velho, ele era apenas um pedaço de lixo. Contanto que Yan quisesse, ele poderia matá-lo a qualquer momento. Com muito poder mental e Sharingan, e a fusão de chakra dos irmãos Indra nos últimos 6 meses, a força de Yan atingiu um nível assustador. Só que ele ainda não demonstrou. Lidar com um 6º ancião idoso e em declínio não era diferente de matar uma galinha. Contanto que Yan quisesse, ele poderia fazê-lo morrer em minutos. Um problema resolvido por um genjutsu. A propósito, ele copiou muitas ideias sobre o uso do genjutsu de Shizui, e agora era hora de usá-las no 6º ancião. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.